Para encerrar essa brevíssima passagem pela Fenomenologia da Percepção, pelo prefácio da Fenomenologia da Percepção, eu gostaria ainda de comentar alguns trechos. Página 17, deve-se compreender, diz o Merleau-Ponty, de todas as maneiras ao mesmo tempo. Tudo tem um sentido, nós reencontramos sobre todos os aspectos a mesma estrutura de ser, ou seja, o ser se revela, e essa revelação de ser via percepção, ela tem uma estruturação de mundo, né, que se revelou e se revela para todos aqueles, independente do perfil do objeto que seja olhado, ele vai se revelar em seu ser, e esses perfis todos, eles são, conforme dirá o Merleau-Ponty daqui a pouco, a verdade. Vejamos, todas essas visões são verdadeiras sob a condição de que não as isolemos, de que caminhemos até o fundo da história e encontremos o núcleo único de significação existencial que se explicita em cada perspectiva. É a verdade, como diz Marx, que a história não anda com a cabeça, mas também é verdade que ela não pensa com os pés. Ou antes, nós não devemos ocupar-nos nem de sua cabeça nem de seus pés, mas de seu corpo. Uma das frases clássicas do Merleau-Ponty, ótimas para se pedir um comentário. A gênese do sentido, em Merleau-Ponty, ela ocorre nesse encontro, não de uma consciência intencional, como no caso do Sartre, mas de uma corporeidade consciente com o seu entorno, com o mundo. E isso dá uma característica muito própria para a fenomenologia, segundo Merleau-Ponty, ou para a fenomenologia da percepção. Ele diz na página 18, a aquisição mais importante da fenomenologia foi, sem dúvida, ter unido o extremo subjetivismo ao extremo objetivismo, em sua noção de mundo ou da racionalidade. A racionalidade é exatamente proporcional às experiências nas quais ela se revela, ou seja, ela coincide com aquele mundo da maneira como ele é vivido ou significado. Essa racionalidade quer dizer, as perspectivas se confrontam, as percepções se confirmam, um sentido aparece. Mas ele não deve ser posto à parte, transformado em espírito absoluto ou em mundo no sentido realista. O mundo fenomenológico o mundo fenomenológico é não o ser puro, mas o sentido que transparece na intersecção de minhas experiências e na intersecção de minhas experiências com aquelas dos outros, do outro no caso, pela engrenagem de umas nas outras. Ou seja, ser humano, ser um ser que percebe, é já estar em relação com outros seres. A impossibilidade da ontogênese privada, a impossibilidade dessa existência do homem só, já se dá por princípio, né, nesse mundo fenomenológico. A nossa experiência de mundo já revela, né, que nós compreendemos um sentido a partir de revelações de ser. E o Merleau-Ponty ainda diz, na página 19, o mundo fenomenológico não é a explicitação de um ser prévio, mas fundação de ser. Porque é nessa revelação de ser, ou nessa constituição de sentido, que não é mera doação e não é mera constituição, quer dizer, quase que um encontro, né, disso que nós somos de maneira radical e essencial com o que é o ser. Isso, me parece, é o que o Merleau-Ponty está dizendo a respeito do que seja o mundo fenomenológico. Ele é fundação desse ser. Se o ser não é um predicado real, se ele não é uma coisa, ele não vai se revelar como coisa, mas ele se revela como a estrutura do que nós compreendemos como mundo fenomênico. O que faz a parede que era vermelha permanecer vermelha tem que ver muito mais com o ser da parede que foi revelado do que com alguma intelecção, com alguma ação da consciência. Então a maneira mais adequada de eu dizer da minha relação a respeito dessa parede vermelha é que eu a percebo. E a verdade da sua vermelhidão, ou vermelhitude, para usar um termo ainda mais pomposo, se revela nesse encontro perceptivo, que no caso, para ser vermelha, necessariamente deve ser visual, né? Mantemos aqui o princípio empirista de que sem a possibilidade da experiência, se o sentido estiver fechado, a parte da formação de ideias daquela área está inacessível. Então, para todos nós que somos videntes, que enxergamos, né, o acordo a respeito do vermelho da parede atrás de mim, ou mesmo que seja uma parede, é muito mais simples, é muito mais direto, porque está baseado numa revelação de ser.
Claro que esse ser ele foi fundado, mas ainda que essa fundação apareça no mundo humano como parede vermelha, nós não precisamos necessariamente entrar em confronto ou conflito a respeito disso. Um pouquinho depois, né, e aqui é um debate a respeito do logos, né, do discurso, da linguagem, né, que é um interesse muito mais do Merleau-Ponty. O Sartre passa ao largo dessas questões. O Merleau-Ponty diz o seguinte, e isso aqui tem que ver também com o Heidegger, quando o Heidegger está ali trabalhando a noção da fenomenologia como o logos, que se revela, etc. Mas veja o que o Merleau-Ponty diz, e aqui no caso, de certo modo, o coloca próximo e distante do próprio Heidegger. Ele diz o seguinte, o mundo fenomenológico, mas o único logos que pré-existe é o próprio mundo. E a filosofia que o faz passar à existência, manifesta, não começa por ser possível. Ela é atual ou real, assim como o mundo do qual ela faz parte. E nenhuma hipótese explicativa é mais clara do que o próprio ato pelo qual nós retomamos esse mundo inacabado para tentar totalizá-lo e pensá-lo. E a frase mais emblemática, o mundo e a razão não apresentam problemas. Digamos, se quiser que eles são misteriosos, mas esse mistério não os define, não poderia tratar-se de dissipá-lo por alguma solução. Ele está para aquém das soluções. O mistério, né? O a priori da correlação, por exemplo. A verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo. E nesse sentido, uma história narrada pode significar o mundo com tanta profundidade quanto um tratado de filosofia. Então, a abertura de linguagens para a descrição do ser é também tirar um pouco daquela pretensão, apenas para lembrar do projeto husserliano, ele pretendia que a filosofia fosse exclusivamente aquele trabalho voltado para o transcendental, que recuse a experiência e, sobretudo, recuse o mundo da vida, o mundo vivido. Né? O que coloca o Husserl, a partir de 1907 e declaradamente a partir de 1913, nesse ambiente ligado mais ao idealismo. Só que, de outro lado, o Merleau-Ponty está dizendo algo que se contrapõe frontalmente a isso também, a essa pretensão da filosofia de ser a descrição mais adequada da experiência do mundo. E quando ele fala de que um romance ou uma história contada pode ter o mesmo peso que um tratado de filosofia, ele não está dizendo a respeito dos textos, ele está dizendo a respeito daqueles que escrevem os textos. O filósofo ele não tem um privilégio perceptivo em relação ao mundo do que teria qualquer outra pessoa que não seja filósofo, ou que fosse analfabeta, ou que não tivesse tido acesso a uma educação formal, burguesa, como o ambiente acadêmico, universitário. Trata-se muito mais de pensar esses indivíduos, nós todos estamos limitados à nossa experiência do mundo. É claro que ela pode ser diferente. Uma pessoa que tem acesso a várias comidas, ela tem uma experiência de mundo que se amplia nesse aspecto degustativo do que quem teve menos acesso. Só que, por outro lado, não significa um defeito nas pessoas, significa um defeito no modelo que permite a uns comer tudo que queira, imagine, e a outros comer o que ele consegue com o seu parco dinheiro. Não se trata de desconsiderar essa diferença, mas se trata, sobretudo, de compreender que enquanto humanos, enquanto seres que percebem o mundo, a nossa percepção de mundo ela não se amplia e não se diminui, ela é o nosso modo de ser no mundo. As significações, sim. Eu posso partir da noção de borboleta e chegar a compreender a reprodução e etc. desse inseto, enfim, não sei como chamam as borboletas, eu não sei. E outros estudam e sabem tudo a respeito, ou seja, é claro que não se trata de saber tudo isso será verdadeiro e pode ser demonstrado para qualquer outro ser humano, né, que tenha experiência de mundo e que perceba o mundo. Eu acho que isso que é o mais importante. Não se trata de desqualificar a filosofia, mas de colocar o filósofo no seu do tamanho que ele é, né? A filosofia também, enquanto ciência, ela não é rainha de outras ciências, mas o filósofo ele não tem um privilégio em relação, por ser um texto filosófico, a outras modalidades, considerando, claro, como ponto de partida a fenomenologia e considerando especialmente a percepção. Né? Todos nós temos 5 sentidos, a gente pode até falar num 6º sentido, que é o sentido interno, onde eu sinto paixão, medo, etc.
É claro que eu não posso apontá-lo, né, mas ele é interno. Eu sinto dentro e fora o olhar, né, que me liga. Mas é muito complicado quando a gente pensa sexto sentido como um poder que alguns teriam a mais que outros, ou aquela possibilidade de falar com espíritos, ou a psicografia. O que o Merleau-Ponty está dizendo é que o filósofo ele não é especial nesse sentido. E mais do que isso, a verdadeira filosofia está em reaprender a ver o mundo, porque a Cora Coralina ela escrevia com tanta profundidade desse ponto de vista do que grandes intelectuais conseguiriam quando eles tentam descrever o mundo. Porque a experiência de mundo ela sempre será, desse ponto de vista, única, mas ao mesmo tempo ela estará revelando algum daqueles aspectos do fenômeno que se apresentam ali. Por essa razão, para encerrar o texto, agora na página 20, né, é pequenininho, é só o prefácio que eu propus de ser lido. A filosofia, enquanto reflexão radical, priva-se em princípio desse recurso. Como está ela também na história, usa ela também o mundo e a razão constituída. Será preciso então que a fenomenologia dirija a si mesma a interrogação que dirige a todos os conhecimentos. Ela se desdobrará então indefinidamente. Ela será, como diz Husserl, um diálogo ou uma meditação infinita. E, na medida em que permanecer fiel à sua intenção, não saberá aonde vai. O inacabamento Então, a fenomenologia, é isso que ele disse, não se trata desse caso, ela não se estabelece como uma filosofia que foi engessada no tempo e ela tem esses e esses princípios e essa validade. O que eu quero dizer com isso? Se a gente falar da filosofia platônica, ela é situada num tempo e num debate filosófico. Se a gente pensar a filosofia kantiana, idem. Mas a fenomenologia, enquanto abertura de descrição do ser, principalmente se essa descrição for pensada como Merleau-Ponty, do ponto de vista da própria percepção, uma fenomenologia da percepção, ela acaba sendo aquela abertura proposta pelo Heidegger no final do meu caminho para a fenomenologia, como mais do que um método, uma abertura e uma possibilidade de descrição. Ela não sabe onde vai, porque nós não sabemos até onde se a gente pensar como ciência de essências, pode levar. Mas se a gente pensar ela enquanto fenomenologia, enquanto descrição do mundo a partir do que é percebido e dessa experiência originária do mundo, efetivamente a fenomenologia tem todo um trabalho a ser feito ainda, porque fenomenologicamente nós não compreendemos a maior parte dos fenômenos, visto que nós os compreendíamos antes como sendo nós sujeitos e os fenômenos objetos. E agora nós lidamos de uma outra perspectiva, que exige esse percurso todo que eu propus, mas que, claro, nasce dessa percepção fenomenológica do mundo. Percepção fenomenológica do mundo não é a mera percepção, tal qual lá no Sartre, o olhar fenomenológico não é o mero ver, o mero olhar. Mas, independente de entrar nesses detalhes, o Merleau-Ponty propõe uma filosofia que entende a fenomenologia como um esforço para compreender e descrever o mundo, e esse esforço se confunde com o esforço do próprio pensamento moderno. Solucionar a questão é impossível, mas descrições alternativas, descrições diferentes, possíveis descrições mais efetivas e, nesse sentido, muito mais verdadeiras, porque compreendamos a verdade, ela está nessa revelação de ser e em sua descrição, elas estão disponíveis e, claro, esse caminho aberto, né, pelo Husserl, pela fenomenologia, permite que a gente pense até para os dias de hoje. É possível que nós façamos uma pesquisa usando esse arcabouço fenomenológico por base, como justificativa das nossas intervenções, seja no plano da filosofia, da política, da história, seja onde for, visto esse ponto de vista ou essa metodologia se apresentar como essa abertura. Então, essa é a fenomenologia da percepção.